Caso de Itabuna, Bahia, 2003. Crianças somem e o silêncio grita. O que rolou? Moradores começaram a denunciar o desaparecimento de crianças em bairros periféricos, algumas com idade entre 6 e 12 anos. Relatos apontavam que homens em carros brancos abordavam menores com promessas de doces ou trabalho. O estopim. Uma mãe reconheceu o corpo do filho, mas ele estava sem os rins e com a barriga costurada grosseiramente. A polícia afirmou que o menino morreu por causas naturais, mas o legista do hospital local pediu demissão semanas depois. Teoria local. Um médico influente da cidade com conexões políticas teria envolvimento. Nunca foi investigado. Até hoje, a comunidade evita falar do caso. Caso da Estrada Belém-Brasília, 2001. Os caminhões da morte. Denúncia bizarra. Um caminhoneiro que pedia anonimato contou à rádio local de Tocantins que viu caminhões refrigerados carregando sacos pretos e documentos falsos. O detalhe macabro. Ele afirmou que, ao parar para ajudar um colega com o pneu furado, viu dentro do baú o que pareciam ser corpos humanos com cortes cirúrgicos abertos. Quando contou à polícia, disseram que ele estava delirando. Testemunhas somem. Dias depois, ele desapareceu da cidade. Dizem que foi embora com a família, mas os vizinhos afirmam que ele sumiu do nada. Caso do Sertão de Pernambuco, 2007. O retorno incompleto. Desaparecimento comum. Vários adolescentes eram levados com promessas de trabalho para São Paulo e Rio de Janeiro. Famílias humildes, sem condições de procurar ou processar ninguém. O caso que explodiu. Um garoto de 17 anos voltou debilitado em uma cadeira de rodas com grandes cicatrizes no abdômen. Afirmou que foi mantido em um galpão por dias, dopado, e que ouviu outras pessoas gritando por socorro. Reação das autoridades. Tentaram tratá-lo como mentalmente instável, mas ele morreu meses depois com falência renal. Caso do hospital em Feira de Santana, Bahia, 2012. Cadáveres vivos. Famílias denunciando. Várias famílias notaram que seus entes falecidos eram liberados sem órgãos internos. Em muitos casos, o hospital nem deixava os corpos passarem por funerária, vão direto para o enterro. O estopim. Um corpo foi exumado por ordem judicial e estava vazio por dentro. O laudo do IML sumiu misteriosamente. Consequência, o diretor do hospital se afastou por motivos pessoais. O caso nunca foi julgado. Caso da fronteira com a Bolívia, Rondônia, Acre, 2000. O corredor fantasma. Rota maldita. Crianças indígenas e ribeirinhas começaram a desaparecer em vilarejos próximos à fronteira. ONGs denunciaram, mas ninguém deu ouvidos. Descoberta cruel. Um corpo de uma menina brasileira foi achado no lado boliviano, sem córneas, sem rins, sem coração. Não havia sinal de abuso sexual, era cirúrgico, como numa operação. Denúncia ignorada. A Polícia Federal investigou superficialmente. O caso foi arquivado com o rótulo de tráfico humano sem provas suficientes. Casos envolvendo tráfico de rim no Brasil. 1. Caso de Recife, PE, 2003. O que rolou? Descobriram uma rede que levava brasileiros pobres para a África do Sul, onde eles vendiam rins por valores ridículos, R$10.000. Os rins eram revendidos por clínicas privadas por mais de R$300.000. Médicos, advogados e atravessadores estavam envolvidos. As vítimas eram enganadas com promessas de trabalho. Resultado? O caso estourou
mas ninguém foi preso por muito tempo. Um escândalo abafado com rapidez. 2. Caso de Campinas, SP 2002 a 2004. O esquema. Um médico brasileiro fazia transplantes ilegais em clínicas clandestinas. Os doadores eram moradores de rua e dependentes químicos. O que entregou? Um paciente morreu após o procedimento. Quando o IML investigou, viram que outro homem havia sumido no mesmo dia com cicatriz semelhante. O médico fugiu para outro estado antes da prisão. 3. Tráfico na fronteira com o Paraguai. Como funciona? Muitos brasileiros carentes vão até o Paraguai, acreditando que farão exames de saúde ou doações voluntárias, mas ao chegar lá, são coagidos ou dopados e perdem um rim. Em alguns casos, nem sabiam até anos depois, quando passavam mal. Um dos rins foi rastreado até uma clínica particular no Líbano. 4. Caso do Hospital Público de Goiás. Rumores, não comprovados. Boatos de 2017. Funcionários diziam que cadáveres eram liberados com laudos falsos e sem rins. A denúncia nunca foi formalizada, porque a enfermeira que falou sobre isso pediu exoneração e sumiu da cidade. Caso Calume. Tráfico de órgãos em Taubaté, década de 1986. Quem denunciou? Roosevelt de Sá Calume, médico e então diretor da Faculdade de Medicina de Taubaté. Em 1986, ele denunciou ao CREMESP um esquema de remoção clandestina de rins de pacientes ainda vivos, sem confirmação de morte encefálica, no Hospital Santa Isabel de Clínicas, OSIC. Como funcionava o esquema? Médicos diziam que os pacientes estavam com lesão cerebral, quando na verdade eram removidos os rins para transplante, sem comprovar a morte. Em pelo menos um caso, pediam autorização para doação de córneas, mas extraíram ambos os rins do paciente vivo. Perícias do CRMSP identificaram sinais de fluxo sanguíneo e atividade cerebral nos pacientes, o que descarta a morte encefálica. Quem foi condenado? Juiz e júri condenaram em outubro de 2011, após 40 horas de julgamento, 3 médicos: Pedro Henrique Majuan Torresilas, Rui Noronha Sacramento, Mariano Fiore Júnior. Eles receberam 17 anos e 6 meses por homicídio doloso, depois reduzido para 15 anos em segunda instância em 2021. Um quarto médico, Antônio Monteiro, morreu antes do julgamento. Demora e impunidade. O esquema funcionou por quase 10 anos. A denúncia foi feita em 1986, o processo só foi realmente julgado em 2000 e a condenação veio em 2011. Mesmo condenados, os médicos recorreram e ficaram livres até 2024, quando o STF determinou a execução imediata das penas após rejeição de recursos. Um dos condenados morreu em 2024, mas a maioria segue sem cumprir a prisão. Impacto real na lei. O caso foi determinante para a criação da Lei 9.437, que regulou transplantes e estabeleceu critérios claros, como a morte encefálica comprovada. Foi um divisor de águas na legislação brasileira sobre ética médica e retirada de órgãos. Caso 1. Clínica Médicos, Kosovo, 2008. Ricos compram, pobres morrem e médicos operam com um sorriso no rosto. Onde aconteceu? Pristina, capital de Kosovo, logo após a guerra dos anos 90, em uma clínica particular chamada Médicos. O esquema: recrutadores procuravam pessoas em situação extrema de pobreza, Turquia, Moldávia, Rússia, Ucrânia. Prometiam até 15 mil euros por um rim. Muitos doadores não recebiam nada ou recebiam só passagem mais 500 euros.
Pacientes ricos vinham de Canadá, Alemanha, Polônia, Israel. Pagavam de 70 mil a 110 mil euros por um rim novo, no dinheiro vivo. As cirurgias aconteciam na própria clínica, com médicos licenciados, equipes completas e equipamento de hospital oficial. Tudo parecia normal, mas era 100% ilegal, clandestino e criminoso. Como descobriram? Um cidadão turco desmaiou no aeroporto de Pristina. Disseram que ele doou um rim voluntariamente, mas a história não batia. A polícia investigou e descobriu uma rede global de tráfico de órgãos. Quem foi condenado? 5 médicos foram presos, incluindo Lutfi Dervishi, dono da clínica, Arban Dervishi, filho dele, operador do esquema. Em 2013, foram condenados de 4 a 8 anos de prisão. 2 médicos israelenses foram acusados de recrutar doadores, mas fugiram e nunca foram presos. Curiosidades sinistras. Esse caso envolveu Interpol, ONU e União Europeia. A clínica parecia legítima, tinha até site e fachada de hospital chique. Alguns doadores morreram depois por complicações, nunca foram indenizados. Esse caso virou prova no Tribunal de Haia sobre crimes de guerra e tráfico humano. Caso real no Brasil. O corpo voltou sem os olhos. Recife, 2011. O que rolou? Um adolescente de 17 anos sofreu um acidente de moto e foi levado para um hospital no Recife. Horas depois, foi declarado morto. Quando a família foi retirar o corpo no IML, notaram algo absurdo. Os olhos dele haviam sido retirados. E não foi só isso. Há suspeitas. A família disse que nunca autorizou doação de órgãos. O hospital afirmou que houve autorização verbal. Não havia assinatura de nenhum familiar. A certidão de óbito não citava remoção de tecidos como parte do processo. No fim, começaram a suspeitar que tinha sido tráfico de córneas. Por que córneas? Porque elas são altamente visadas no mercado negro. Podem ser removidas até 6 horas após a morte. São fáceis de transportar. Um par de córneas pode render de 15 mil a 25 mil reais no esquema ilegal. São usadas para transplantes oftalmológicos em clínicas privadas. E a investigação? A Polícia Civil abriu inquérito, mas o hospital não entregou as gravações das câmeras do centro cirúrgico. A equipe de plantão não foi afastada. O IML alegou procedimento padrão. O caso não teve conclusão pública. Ninguém foi responsabilizado. Por que ninguém fala? Porque envolve instituição de saúde pública, mais falta de provas formais. O silêncio favorece quem está por trás. E como a família era humilde, a mídia largou mão rapidinho.